Como fazer o cachorro não latir no portão? São duas situações. Primeiro que eu preciso ensinar ele a fazer outra coisa que vá substituir o latido no portão. Aí sim, vem o ensino, tá? Vem a recompensa, vem aquilo que eu vou cobrar dele, porque não se ensina a não fazer uma coisa. É que nem se eu fosse cobrar hoje, cobrar não, se eu fosse agora dar uma sugestão para você que está me ouvindo, né? Não pense num Fusca amarelo, né? Não tem como não, o teu cérebro ignora o não. Então ensinar a não fazer uma coisa é basicamente impossível. Então o que você faz? Você ensina a fazer outra coisa que vai direcionar o comportamento do cachorro para essa outra coisa, e assim, no momento que ele está focado naquilo que você não quer, você vai direcionar ele para aquilo que você quer, afastando ele daquilo que você não quer. Esse é o primeiro passo, essa é a parte do ensino. Se você não quer que ele lata no portão, você tem que ter um certo controle, uma certa autoridade sobre o seu cachorro, sobre o pátio, por exemplo, né? De poder apontar para dentro de casa e falar para ele assim, vai para dentro, né? Ou poder apontar para um canto do pátio e falar, vai para a grama, ou vai para a calçada, ou vai para a garagem, e ele te obedecer. Se ele não te obedece nesse ponto, esquece o portão. Né? Ele está fazendo a vontade dele, que é latir. E obediência implica no seguinte: abrir mão da própria vontade para respeitar uma regra, respeitar uma norma, respeitar um limite que foi estabelecido. É ali que está a obediência. A macho castrado demarca território da mesma forma? Se ele já começou a demarcar, sim, depende muito do momento que você faz a castração. Se já houve ali aquela explosão hormonal, se ele já iniciou a questão da demarcação, se ele convive ou conviveu com outros cães que demarcavam, ele pode ter aprendido também pela experiência de conviver com outros, mas não é uma regra, castrei, ele não vai mais demarcar. Vai, provavelmente sim, se ele já fazia. Se ele nunca levantou a perninha e você castrou e ele nunca levantou, talvez ele nunca levante na vida, né? Eu já vi casos de cachorro que nunca levantou a perninha na vida, depois de 2 anos ele conviveu com alguns cães que levantavam a perninha e ele começou a levantar, né? Então, a resposta é também demarcam, né? Não tanto, não tem mais tanta aquela necessidade como um macho não castrado, mas também vai demarcar sim, inclusive fêmeas demarcam também, né? Sem tanta intensidade quanto o macho, mas acontece. Como fazer o cachorro latir menos para as visitas? Existem formas de controlar isso antes da visita entrar em casa, tá? Então, se você mora em prédio, que eu sei que você mora, né? E a maioria das pessoas que moram em prédio, qual que é o tempo que nós temos entre a pessoa tocar o interfone até ela bater na nossa porta? É o tempo que você vai colocar o seu cachorro com foco em outra coisa e não na visita. Ele sabe que a visita está vindo. Cachorro, eles são inteligentes, são mais inteligentes que muitas pessoas por aí. Ele sabe que o interfone tocou, não é à toa. Ele sabe, o foco dele foi direto para a porta, vai entrar alguém. E eu sou fofinha, sou peludinha, sou lindinha, que nem é o caso da Pandora, a pessoa vai entrar direto para fazer carinho em mim, acha até que ela veio só para isso, né? Só que antes dessa pessoa chegar, você vai fazer o que no seu caso, né? Pandora, caminha. Então, mas a pessoa está chegando, caminha. Ela tem que, o foco dela vai lá para a caminha, tá? E aí ela sai da caminha depois que a visita entra. E aí, lógico, ela vai ganhar o carinho da visita, mas ela não latiu. Por quê? Porque a expectativa dela não estava 100% na porta. Você levou a atenção dela para fazer outra coisa. Você cobrou outra coisa dela que demandou a atenção dela. E aí, fazendo isso, tende-se a diminuir um pouco a euforia do cachorro quando escuta o interfone, quando escuta a campainha, né? E o latido diminui na mesma intensidade. Mas e se ela ficar latindo na caminha? Aí você afasta a caminha, coloca a caminha um pouco mais longe, e assim você vai controlando, né, a euforia, né? A grande questão, o que é recompensado nesse momento é a euforia dela, e isso que é ruim, porque ela entra em euforia e ela ganha carinho da visita. Não ganha o seu carinho, não é o seu carinho que ela quer nesse momento, é da visita, e ela ganha. Porque a visita entra e vai direto nos cães. Aí eu faço isso, eu sei que não posso fazer, eu vou na casa dos meus clientes, a única coisa que eu faço é agradando os cachorros. Meu cachorro acorda morrendo de fome, estou dando ração 4 vezes, a última às 8h e 5h30 está com fome. Ele é filhote, Vanusa? Se ele é filhote, ele está sempre com fome.
tá? Eu tenho 3 filhotes em casa, a Marina, o Miguel e a Cecília, tá? Esses meus 3 filhotes, eles pareciam 3 cupins roendo a minha casa inteira, e nessa pandemia que não tinha aula, né, são meus 3 filhos, tá? Meus 3 filhotes são meus 3 filhos de 2 patas. Depois tem a Luna lá, que é a filha de 4 patas, mas esses 3 de 2 patas comiam a tarde inteira sempre com fome, né? Filhote é assim. Então não tem nada de errado, né? A gente até tinha que fazer o quê? Não vai comer agora. Ah, papai, eu tô com fome. São 2 horas, meu filho. Você acabou de almoçar, você almoçou meio-dia, 2 horas, tá com fome? Segura a tua onda aí. Então, é filhote sim, imaginei, né? Então não tem problema nenhum, Vanusa, tá perfeitamente normal. O que não tá normal? Se ele estiver emagrecendo, aí sim você está dando menos comida que o necessário. Se você não estiver seguindo o recomendado pelo fabricante da ração, aí nós temos um problema, né? Ou mesmo seguindo aquilo, ele está emagrecendo, a individualidade ali do seu filhote, o nível de energia dele, metabolismo, aumenta um pouco a ração dele. Mas o fato dele estar com fome é perfeitamente normal, tá? Não vai morrer por causa disso, porque você vai dar comida. E tem cão adulto que está sempre com fome, tem até adulto humano que está sempre com fome, né? A Luna lá em casa, 3 anos de idade, né? Não tem, até hoje aconteceu um episódio, porque toda vez que fala papá, né? Um papá, a Luna fica louca, ela cai, patina pela casa e bate nas portas porque ela quer comer, né? 3 anos de idade. Hoje, estavam assistindo lá um episódio, a minha filha de tarde assistindo um seriado, nem sei qual seriado que era. A Aline tá aqui na sala, depois me diz aí, Aline, qual seriado que era, que eu não sei. Eu sei que tinha um personagem lá no seriado que era o papá, né? E aí a Aline, minha esposa, perguntou pra minha filha, pra Marina, foi o papá? Nossa, a Luna levantou que nem uma maluca, já patinando, correu pro pote dela, voltou com fome, era 3 horas da tarde, né? Então, não tem problema nenhum, tá, Vanusa? Se você tá dando comida certinha, ração de qualidade na quantidade certa, fica bem tranquila, tá? Antes delas darem carinho para ele. Olha que pergunta difícil de responder, tem que adestrar as visitas também. É muito difícil, Leiliane, justamente por causa disso. Vamos lá. O comportamento alimenta o próprio comportamento. Isso não sou eu que estou inventando, isso é a lei do efeito lá de Thorndike, lá atrás, né? Se o comportamento do cachorro de latir para a visita, ele é recompensado pelo carinho da visita, como é que você vai extinguir um comportamento que está sendo alimentado, né? Como que você vai fazer com que aquele comportamento não aconteça se a consequência dele é positiva? Ou seja, a consequência positiva de um comportamento favorece o novo acontecimento daquele comportamento nas mesmas condições. Essa é a lei, a lei do efeito lá do Thorndike. Vamos ver uma outra pergunta aqui. Aqui, ó, tem um filhote de Schnauzer de 2 meses, só quer brincar mordendo. Vou falar sobre isso então, tá? Eu acho que quem fez essa pergunta antes também perguntou a mesma coisa, a mordida do filhote. Mordida do filhote, filhote brinca mordendo. Isso é fato, não tem nada de errado. Por quê? Porque o filhote tem a boca para interagir. Toda vez que a gente vai brincar com o filhote, nós temos as mãos. O filhote não tem mão, ele tem a boca, ele vai interagir com a boca. Aonde que está o erro? No excesso de mordida e na força da mordida. Muito bem, como que naturalmente um filhote aprende isso? Naturalmente ele aprende com a mãe e com os irmãos. Porque quando ele excede a força, ele vai tomar uma mordida de volta na mesma proporção, vai ter um arranca-rabo ali, vai ter quem já viu ninhada, começa a brincadeira, daqui a pouco sai uma briguinha ali, sai. Por quê? Porque eles se entenderam. Eles falaram, cara, que imbecil, essa tua mordida muito forte, não gostei, não quero mais brincar. Eles se entenderam na linguagem deles. Quando a gente traz um cachorro para casa, geralmente a gente traz com menos de 2 meses, isso é muito ruim. Tem até um vídeo meu ali no IGTV falando sobre isso, né? Às vezes é o próprio mercado errado que a gente adquiriu o cachorro. Eu já falei minha opinião aqui, eu não tenho nada contra adotar, nada contra comprar, desde que você não alimente o mercado errado, né? O mercado dos fabricantes de cães. Aqueles que vendem cachorro em OLX, por exemplo. Isso geralmente não é bem criado. Geralmente eles entregam antes da hora, sem vacina, sem nenhum controle de criação. A fêmea está ali a cada 6 meses com ninhada na barriga, né? Quer tirar dúvida? Pede para visitar. Se o criador ali, o suposto criador, não te deixar visitar o canil, nem adquire, não vale a pena, você vai estar pagando pelo sofrimento do cão, tá bom? Mas chegou em casa o filhote, menos de 2 meses, vai morder muito,
tá? Ele vai morder muito. Você tem duas coisas para fazer. Primeiro, você vai direcionar a mordida dele para um objeto que ele possa morder. Toda vez que for brincar com o filhote, entenda que ele vai morder, ele vai brincar com a boca, ele quer brincar de volta tanto quanto uma criança quer brincar. Pega um brinquedinho, geralmente de pelúcia, e dá vida para esse brinquedo. Você pode morder também, Cíntia, tá? É uma técnica um pouco perigosa, porque ela não funciona a vida inteira, tá? Como é que você vai morder ele? Com a tua mão, né? Você pode pegar ele assim, a hora que ele morder demais, pega ele, dá uma mordidinha ali, e ele vai tomar um susto, né? Só que tem que ser, vamos dizer assim, tem que ser feito da maneira correta, porque, né, não é o que vai resolver. Mas naquele momento, para casos extremos, a gente até lança a mão desse recurso, tá? Mas tenta primeiro direcionar, né? Pega um brinquedinho, agita mais o brinquedo do que as mãos, né? Deixa ele focar no brinquedo. Eu recomendo muito pegar um brinquedo de pelúcia, amarrar uma cordinha e puxar esse brinquedo pela casa, fazer com que aquele brinquedo se torne a presa do cachorro, né? Porque geralmente qual que é a presa do cachorro na casa? É a criança. A criança sai pela casa, o cachorro vai lá e ó, na fralda, nas calças, ali nas pernas da criança. Coloca essa atenção, esse instinto do cachorro para outra presa. Cria isso. Teve até um cliente meu uma vez que pegou o bichinho, amarrou numa cordinha, botou na ponta de uma varetinha, ele sentava no sofá e ficava ali, sentado no sofá com aquela varinha, com aquela cordinha, e o cachorro ali correndo atrás daquilo o tempo todo, tá? Mas primeiro tenta direcionar. Se estiver mordendo demais, aí você pode dar uma mordidinha de volta, né? Pega ali do lado da bochecha, pega mais em cima ali. Qual que é o limite? Até ele dar uma chorada. Se for fazer essa questão da mordida, não pode fazer fraco. Não pode ter peninha. Por quê? Porque você vai estar mostrando fraqueza. Além de mostrar fragilidade quando ele te morde, você vai mostrar fraqueza quando você morde. Aí piorou tudo. Por isso que é uma técnica meio complicada, mas se for fazer, pega com vontade, dá uma chacoalhadinha com vontade. Você não vai machucar, não tem como machucar, mas ele precisa sentir. Tá? É uma demonstração de força, porque implícito nessa brincadeira de mordida, que tem entre os filhotes e tem entre os meninos também, menino que gosta de brincar de lutinha, está implícito ali mensurar quem é mais forte ou não, né? Aquela disputa de quem é mais forte, isso está implícito, isso é natural, principalmente dos machinhos ali. Então, você pode responder na mesma moeda, fazendo da maneira correta. Quero aproveitar os últimos minutos aqui, gente, para falar o seguinte, presta atenção. Você sabe que você pode ter uma convivência perfeita com o seu cão? E essa palavra não é exagerada não, tá? Convivência perfeita. A convivência perfeita não é essa que você imaginou, onde o cachorro não erra, onde ele faz tudo certinho. Essa convivência é chata, essa convivência não tem graça. O ideal, a convivência perfeita, é aquela onde você vai ter um filhote que vai se transformar num cão adulto, que vai se transformar num cão idoso, que ao longo da vida desse cão, ele vai errar, ele vai acertar, ele vai aprender, ele vai desaprender, só que você teve recursos para conduzir esse aprendizado dele, você tem histórias para contar das coisas que ele fez de errado, das coisas que ele fez de certo. Isso é uma convivência perfeita, tá? Convivência perfeita não é o cão perfeito, porque o cão perfeito não existe e digo para você, se existisse seria muito chato, tá? Não teria graça em conviver com um cão perfeito, né? Quem já leu Marley e Eu, né? Meu filho estava lendo esses dias Marley e Eu, o Marley só é aquele cão, só foi aquele cão que foi, por exemplo, porque ele era o Marley. Ele não era perfeito, mas ele era perfeito do jeito dele, né? Então, a convivência perfeita é aquela que você não é refém dos comportamentos do cão. Não é aquela que o cão não erra. É aquela que você sabe o que fazer quando ele erra, em qualquer fase da vida do cão. Só que eu sei que parece que é bom demais para ser verdade, né? Falando assim, convivência perfeita, né? Eu digo isso porque a Luna lá em casa não é perfeita. Ah, mas ela é o cachorro do adestrador. Não é perfeita, né? Não é perfeita, ela tem os erros dela, ela tem os problemas dela, ela faz as traquinagens dela, e é maravilhoso, é isso que faz ela ser a Luna, né? Se o cachorro perfeito existisse, você ia substituindo e não ia ter graça nenhuma, não ia ter a individualidade, não ia ter a história daquele cão, tá? Então, vocês sabem que
eu já trabalhei, eu já falei isso aqui essa semana, tem lá no meu Instagram um pouco da minha história. Eu já trabalhei diretamente, não é através de curso, não é contando os cães que eu trabalhei na minha atividade policial, né, que eu trabalhei no Exército durante 21 anos, sou policial do Exército, treinei os cães do Exército, fui instrutor dos cães de guerra do Exército, né, pude aprender, pude ensinar muito naquela escola e eu tenho também essa vivência como educador de cães, que na minha visão adestramento é uma coisa, educação é outra. Toda vez que eu estou trabalhando como mestre dog, eu estou ajudando na educação de um cachorro, eu estou ajudando uma família a conviver melhor com o cão. E nesses últimos 10 anos, 15 anos profissionalmente, eu trabalho com cães há mais de 20 anos, eu estou no meio sinotécnico há mais de 30 anos por causa do meu pai, né? Meu pai é adestrador também. E é interessante porque eu aprendi com meu pai, depois eu me aperfeiçoei em cursos, em seminários, né, inclusive com grandes nomes do adestramento mundial, né, de esporte, oficiais da polícia alemã, por exemplo, e eu pude depois ensinar meu pai, né, as técnicas mais modernas. Então nós dois aprendemos, cada um com um. Eu pude conviver diretamente com mais de 400 cães, né, quase 500 cães pelas minhas contas, 500 famílias, né, que eu pessoalmente trabalhei, ensinei, orientei, apresentei técnicas, ensinei técnicas. O meu trabalho ele é feito uma vez por semana quando eu faço atendimentos. Dificilmente eu trabalho mais de uma vez por semana porque eu faço questão que exista a ligação, que exista a conexão da família com o trabalho. Né? É muito frustrante se eu pegar um cachorro, ensinar, entregar para a família e daqui a pouco eles me falarem o seguinte: ah, mas não está obedecendo. E eu sei que o cachorro está obedecendo. O que não está acontecendo é a conexão, é a comunicação da família com o cão. Isso não traz a convivência perfeita. Por mais que aquele cão, né, esteja obedecendo tudo, ele tem que estar inserido na rotina da família.